VirtualBox, arrancar o vosso PC diretamente a partir de uma pendrive. Vocês têm uma pendrive com Irons Boot, uma pendrive com uma distribuição Linux, uma pendrive de instalação do Windows e vocês gostavam de arrancar através de um USB diretamente no VirtualBox. Até algum tempo atrás estávamos dependentes de uma aplicação de terceiros e era um bocadinho mais complicada, mas estávamos dependentes de aplicações de terceiros. Neste momento podemos fazê-lo diretamente aqui no VirtualBox. Vamos ver como fazê-lo para instalar o Windows 10 diretamente através de uma pendrive. Vamos ver como arrancar com uma distribuição live do género Irons Boot CD, uma distro Linux para experimentar, o Irons Boot CD para salvar dados, para fazer reset de passwords de discos, etc. Vamos ver como fazer isso. Fiquem aí, como arrancar com uma pendrive, com uma USB pendrive, a partir de uma máquina virtual no VirtualBox. Vamos lá então, vamos lá trabalhar. Vamos lá então ver juntos como fazer a instalação, como arrancar no VirtualBox a partir de um suporte externo, ou seja, de uma pendrive, de um disco externo, de uma USB pen, de uma USB pendrive ou de outro mídia externo de arranque, com boot, como um disco, etc. Que tivemos aí preparados, como adicionar isso ao nosso VirtualBox e como arrancar. Vamos fazer o procedimento da A a Z, vamos começar por fazer a instalação do VirtualBox e a configuração, etc. Vamos aqui então à internet e vamos aqui fazer uma pesquisa por VirtualBox. Depois deixo-me dar o link da descrição para a página diretamente, mas não uma pesquisa simples como vocês viram, não é preciso escrever diretamente VirtualBox, mesmo ao começar a escrever ele propõe-nos logo o bom link. Ora vamos aqui a virtualbox.org, estamos aqui então na página oficial do VirtualBox e fazemos o download. Vamos baixar também aqui, vamos baixar o VirtualBox, o Windows Hosts e o Extension Pack para o VirtualBox, que é gratuito para uso pessoal, só para usar a empresa em termos empresariais, etc. Tem que comprar uma licença. Nós vamos usar isto aqui para uso pessoal, vamos fazer o download do Windows Hosts, vamos aqui fazer o Extension Pack, vamos aqui abrir a página dos downloads e vamos proceder aqui então à instalação. Começamos por VirtualBox, botar como administrador, sim, seguinte. Aqui vai-nos perguntar, peço desculpa, isto ficou aqui na interface, ficou aqui em francês, assim vamos mudar isto para português. Apesar do meu Windows estar em português, como ele tem a região para francês, ele põe as coisas como francês, mas assim já vamos transformar isto em português. Essencialmente ele está-nos a avisar que vai desligar temporariamente a placa de rede ou a conexão à internet, mas é uma coisa muito rápida. Ora, só fazemos sim, seguinte, instalar, e ele vai-nos então fazer a instalação aqui do VirtualBox. Estamos na versão 7.1.2, terminar, e agora vamos aqui a ficheiro utilitários, Extension Pack Manager, clicamos em cima e vamos agora aqui fazer install e vamos aqui localizar. Se não vos mostrar por definição a pasta onde fizeram o download do nosso Oracle VirtualBox Extension Pack, é só fazermos aqui pelo explorador, selecionamos, fazemos abrir e ele vai proceder à instalação, lemos a licença, ou seja, temos que fazer o scroll até baixo para lermos a licença, fazemos aceito, aqui está. Agora vamos aqui a parâmetros, vamos aqui escolher uma pasta para pôr as nossas máquinas virtuais, por exemplo, vamos dizer que quero aqui simplesmente pôr a pasta dos documentos. Podem deixar estar por defeito ou podem simplesmente criar uma pasta de vossa preferência. Eu vou-lhe chamar VMs. Dentro dos documentos vamos chamar uma pasta aqui VMs, selecionar a pasta. Ao mesmo tempo vamos aqui mudar então a língua para português. Aqui português, tac. Selecionamos então a língua aqui para português, só fazemos OK. E como podem ver já temos aqui então a nossa máquina, a nossa interface em português. Agora vamos então criar uma nova máquina aqui para arrancarmos com a nossa pendrive, com o nosso USB pendrive ou outro mídia de instalação USB. Vamos aqui máquina, novo, vamos chamar por exemplo Windows 10 USB, porque eu vou arrancar com um CD de instalação, entre aspas, com uma pendrive de instalação do Windows 10. Isto podemos usar para instalar, como já vamos ver, para instalar sistemas operativos a partir de pendrives, etc. Pendrives de boot que vocês instalariam numa máquina normal, neste caso vamos usá-la para instalar numa máquina virtual, ou podemos usar simplesmente um live CD, como um Irons, como um live CD, como experimentar um Linux. Podemos experimentar um Linux sem instalar numa máquina virtual mesmo, só arrancar pelo CD, em live, em modo live, tudo a válido. Aqui, disco ISO, não precisamos selecionar nada, tipo Microsoft Windows, ok. Windows 10 64 bits com BAME, próximo. Vamos dar aqui memória, vamos dizer que eu quero dar 4 GB, 4 GB, mesmo mais um bocadinho, 6 GB, processadores, vamos dar aqui 3 CPUs, podemos habilitar o UEFI, próximo,
Disco, atribuir um disco não é necessário se vocês querem só experimentar um live CD. Imagina que vocês querem arrancar com uma ISO aí que baixaram e que gravaram uma pendrive, tem uma pendrive com um sistema Linux ou outro que vocês querem arrancar de modo live, não precisam criar um CD. Se pretendem fazer uma instalação, como é o caso neste exemplo, em que vamos usar uma pendrive do Windows 10 criada com o Rufus, criada com o programa Rufus para instalar uma máquina virtual, nós vamos criar um disco rígido, que neste caso podemos dar aqui, dar aqui 41 GB, está bom. É só fazermos próximo, finalizar. Agora, antes de arrancarmos a máquina, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui a configurações, USB, controlador USB está adicionado, armazenamento ok. Vamos aqui à parte USB, aqui vamos pôr isto no modo Expert, aqui em cima tem Basic Expert, e aqui no modo Expert temos o controlador, ativamos o controlador 3.0, e aqui do lado direito vamos adicionar um USB, neste caso aqui ainda não tenho aqui nada adicionado, vou inserir uma pendrive USB aqui na máquina física, como podem ver, inseri aqui uma pendrive na máquina física, inseri aqui uma pendrive na máquina física, uma pendrive de arranque aqui do Windows 10 Português Brasil. Vamos então agora aqui fazer adicionar e já nos vai aparecer aqui o nosso dispositivo desconhecido, vamos adicioná-lo, ok, ok. Agora vamos então arrancar a nossa máquina aqui no menu, aqui fazendo iniciar. Como podem ver, está aqui a arrancar diretamente e vai-nos arrancar aqui no mídia de instalação do Windows 10. Aqui é só porem as vossas preferências, etc. A partir daqui é uma instalação normal, ou só está ali a estar a formatação, mas visto só ali está a parte em que formatamos e selecionamos o disco. Uma vez que selecionaram as vossas preferências regionais, a vossa linguagem, o formato, a hora, o teclado, etc., só fazemos avançar, instalar agora. Se fosse um live CD, é tão simples como arrancar da mesma forma e vamos arrancar em modo live. Ora, não tenho chave do produto, não interessa, vamos dizer que queremos o Windows 10 Pro, avançar, personalizar e como podem ver temos aqui então o nosso disco, seria só fazer novo, ou aplicar ou avançar igual. E nós a partir daqui podemos fazer a instalação do nosso Windows 10 de forma normal, arrancando a partir de uma pendrive que nós adicionamos aqui. Isto aí está, de uma forma tão simples. Inserimos então aqui uma pendrive na nossa máquina física aqui com uma pendrive com Irons Boot. O que nós vamos fazer? Vamos então aqui criar uma máquina virtual para arrancar com esta pendrive. Então vamos aqui a máquina nova, vamos chamar Boot Live, por exemplo. Boot Live, não precisamos meter uma ISO, visto que vamos arrancar ali pelo nosso Irons Boot. Vamos dizer que temos aqui um Windows 10 64 bits. Próximo, vamos dar aqui de memória, vamos dizer aqui 6 GB de memória. Vamos dar aqui 3 processadores. Habilitar EFI. Próximo, disco não precisamos de meter, ou podem meter, é como vocês quiserem. Não acrescentar. Próximo, finalizar. Como podem ver, ele diz-nos aqui que não temos disco, mas podemos adicionar um mais tarde ou arrancar a partir de um disco ativo virtual. Fazemos continuar. Agora vamos aqui às configurações. Vamos ser aqui para o USB e vamos aqui, vamos pôr isto em modo Expert. Vamos habilitar aqui o controle do USB e vamos aqui adicionar então nossa pendrive. Ok. Vamos iniciar aqui a nossa máquina então para arrancar ali pela pendrive. Como podem ver, ele carrega-me, detecta-me automaticamente ali o live CD e arranca. Agora vocês dizem desse lado, mas então qual a utilidade de arrancar aí sem disco nem nada? A utilidade é que nós podemos adicionar um disco, mas essencialmente estamos a fazer isto com o Irons Boot CD, para vos apresentar exemplos do que podemos fazer, mas podemos também fazer isto com uma live, com uma ISO do Linux, uma versão do Linux, etc., que nós queremos experimentar sem instalar, então arrancamos só em modo live CD, como estamos a fazer com o Irons Boot, e a partir daí podemos experimentar a nossa distribuição e decidir se ela nos convém ou não, sem querer ter que instalar uma máquina virtual. Só arrancamos em modo live, que escusa de estar a criar discos, etc. no nosso disco, e arrancamos isto em modo live. No caso do Irons Boot, ora é cá estamos nós aqui no Irons Boot, que é o ambiente que vocês já conhecem do Irons Boot. Se formos aqui a este computador, não se passa aqui grande coisa. Temos aqui a drive ótica virtual, o Irons Boot, a pendrive, o nosso mídia USB que está ligado à máquina física com o Irons Boot. Temos aqui o boot X, quer dizer que é o disco rígido, o disco rígido virtual que foi criado na memória RAM. Vocês dizem-me qual é a vantagem de estarmos aqui no Irons Boot, se não podemos fazer nada de especial. A vantagem é que nós aqui no nosso Irons Boot temos diversos utilitários para fazer administração,
do computador, etc. Temos aqui recuperação de dados, temos Hard Disk Tools aqui, Data Recovery, Defrag, Diagnóstico, Imagem, Partition Tools, podemos fazer cópias, colunar discos, etc. Gosto muito deste aqui do Disco Génios, que me permite fazer clonagens, etc., que é muito útil. E agora eu abri aqui o Disco Génios e você diz assim, então, mas vais fazer uma clonagem do que se não tens disco rígido? Pois não. Não temos muita coisa com que trabalhar, mas podemos alterar isso. O que nós podemos fazer é adicionar discos rígidos de outras máquinas virtuais. Imaginemos que nós temos uma máquina física que nós a seguir transformamos numa máquina virtual. Nós temos uma máquina física que transformamos numa máquina virtual e temos um disco virtual no qual nós queremos recuperar dados. Já me aconteceu a nível empresarial de ter máquinas físicas por uma razão desconhecida não arrancam. O cliente quer fazer um upgrade à máquina, etc., mas não quer guardar forçosamente aquele disco. Portanto, o cliente quer é uma máquina nova e quer fazer uma transição para uma máquina nova com um novo sistema operativo, etc. E quer, ao longo do tempo, ter a certeza que pode recuperar dados, etc., da máquina antiga. Em vez de ficar ali a máquina física em cima de uma secretária ligada ou desligada e ligá-la cada vez que precisar de alguma coisa, o que eu faço por norma é colono, faço uma clonagem aqui. O que faço por norma é clonar a máquina, fazer um clone para um disco virtual, digamos assim. A seguir monto esse disco virtual numa VM. Quando monto esse disco virtual numa VM, permite-me recuperar, trabalhar, ligar a máquina à VM em qualquer momento, recuperar dados, etc. e tudo mais. Mas posso, por alguma razão, querer voltar a clonar, por exemplo, fazer uma imagem desta VM, deste disco que estava aqui, que eu adicionei a esta VM, fazer uma clonagem, fazer um sysprep, uma clonagem e instalá-lo num disco rígido novo físico, por exemplo, para arrancar, ou posso simplesmente querer recuperar a chave do Windows, ou melhor ainda, já me aconteceu em que o cliente tem esta máquina física, eu faço uma imagem para um disco virtual, monto numa VM e tem uma palavra passe, está protegido por palavra passe Windows, etc., está encriptado ou protegido por palavra passe. Usando as ferramentas que estão disponíveis no Aeros Boot CD, eu posso aceder a esta máquina e mudar a palavra passe. Usando utilitários, como por exemplo, se nós formos aqui, por exemplo, ao Hard Disk Tools, se formos aqui Utilities, aqui em Utilities Security e Passwords, nós podemos usar aqui o Lazy Sub Password Recovery, ou um destes três, para recuperar, para fazer reset à palavra passe do Windows, por exemplo. É um exemplo do que podemos fazer com a nossa máquina. E como é que nós fazemos isso? É muito simples. Nós montamos aqui a nossa máquina com o Live CD do Aeros Boot CD. Vamos aqui em cima, máquina, configurações. Vamos aqui a armazenamento e vamos aqui adicionar um disco rígido. Vocês podem, por exemplo, fazer aqui acrescentar e procurar. E vamos aqui, documentos, VMs. Eu seleciono aqui esta imagem, vamos dizer que é o tal clone, e de facto é uma imagem criada a partir de uma máquina física, portanto, foi criada a partir de uma máquina física. Só faço aqui escolher, ok, e magia, acabamos de ter aqui um disco C com users, etc., que eu posso usar agora. O que é que eu podia fazer agora? Podia usar aqui os nossos utilitários para fazer qualquer intervenção que eu achasse necessária nesta ou noutra máquina virtual ou neste disco virtual. Posso usar todos os utilitários do Aeros Boot, inclusive, como disse, vocês fazem aquela máquina, como tem, deixo-vos aqui um link, deixei na descrição o link para aquele vídeo em que eu monto uma instalação ideal do Windows. Fizemos uma instalação ideal do Windows numa máquina virtual. Nós criamos uma máquina virtual onde fizemos aqui a nossa instalação ideal do Windows. Ligamos a nossa máquina virtual, instalamos programas, atualizações, etc. e tal, fazemos o sysprep sim ou não, pouco interessa. A seguir, arrancamos com a pendrive do Aeros Boot CD diretamente através de uma ISO, ou neste caso, no exemplo que estamos a ver hoje, de uma USB, uma pen USB, e podemos fazer o clone para uma imagem do nosso disco. Por exemplo, se fosse aqui, neste caso, vamos aqui montar o Utilities, vamos aqui Hard Disk Tools, vamos aqui a Partition Tools, vamos aqui fazer um disco Génios. Nós temos aqui o disco C, como podem ver, 57 GB. Temos aqui uma Media da Philips, que tem o Aeros Boot CD, mas nós podíamos vir aqui, por exemplo, fazer aqui um disk e fazer aqui Backup Disk to Image. Podemos pôr isto em português, bem, claro que sim. Podemos pôr aqui, por exemplo, ora, linguagem,
Vamos pôr isto aqui em português. Aí está. Vamos aqui a disco e vamos aqui fazer backup de disco para arquivo de imagem. Nós queremos fazer o disco que nós queremos fazer a cópia, neste caso é do disco local C, ok? E vamos querer salvar isto, por exemplo, aqui vamos dizer que nós queremos salvar isto aqui no Irons Boot. Podemos criar uma pasta específica ou não e damos-lhe o nome, só que é só meramente exemplo, damos-lhe o nome e agora era só fazermos aqui, claro que temos de ter certeza que temos espaço suficiente no nosso pendrive, não temos que podemos inserir aqui um disco externo, mas já tem um vídeo que eu vos deixei na descrição como fazer isto. Agora era só fazer iniciar e eu ia fazer um clone aqui do C para uma imagem que a seguir ia poder restaurar numa máquina física. Ou seja, vocês em poucos minutos vocês vão ter uma máquina física completamente configurada e pronta a funcionar. Essencialmente, amigos e companheiros, isto é muito simples. O vídeo sabe como fazermos aqui então um arranque via USB, seja ele para instalar um Windows que está instalado, vocês instalam o Windows ali com aquela manha com aquela gambiarra, aquela manha do Irons Boot de ultrapassar a conta online, portanto fazer uma conta local, etc, e querem instalar isto tudo numa máquina virtual, configuram, fazem ali fazem o Irons Boot no USB, arrancam pelo USB. Importante é adicionar aqui em modo expert, adicionar aqui o USB, adicionar a vossa pendrive que vocês querem, adicionar a vossa pendrive ao sistema e arrancar pela pendrive, ou então se querem fazer isto com o Live CD, arrancar com o Live CD, se querem fazer isto com o Live USB, é a mesma coisa. Até há pouco tempo era preciso uma aplicação de terceiros para fazer isto. Neste momento, nesta versão do VirtualBox em que estamos neste momento no 7.1.2, já há algum tempo, permite-nos fazer isto diretamente a partir do VirtualBox sem precisarmos de aplicações de terceiros. Como criar a instalação ideal do Windows, como criar assim a instalação ideal do Windows e o videozinho também como criar a imagem, como mostrei aqui, como criar a imagem dessa instalação e a propagar noutras máquinas físicas, etc.